O teatro como arte marcial, de Augusto Boal. A globalização das múmias. Quiseram os caminhos da minha vida que eu visitasse nos 2 últimos meses do século passado 2 teatros onde trabalhei há mais de 3 décadas. Em Ouro Preto, em novembro, um grupo de estudantes apresentava tragédias gregas. Bravos estudantes, inaudita coragem. O Arena de São Paulo ali havia estreado em 66 Tiradentes, que escrevi com meu irmão Guarnieri, música de Caetano, Gil, Théo de Barros e Sidney Miller, belo naipe musical. O atencioso porteiro pediu que eu cuidasse onde pisava. Corria riscos. O chão precisava de reformas. As verbas para a cultura, sempre as últimas lembradas e as primeiras descartadas, não permitiam senão concertos inadiáveis. Em dezembro, estive no centenário Teatro Juárez, de Guanajuato, histórica cidade mexicana. Em 69, o Arena ali cantou Zumbi, reincidência minha e do Guarnieri, música de Edu Lobo. Quando terminou suas explicações sobre o glorioso passado revolucionário daquele palco, o erudito guia nos informou que não recebia salários. Sua subsistência dependia da nossa boa vontade. Lá, como aqui, a cultura existe por obra e graça dos que a fazem. Na metástase da globalização, a arte não é prioridade. México, país intensamente religioso, é belo. Suas cidades coloniais transbordam de turistas que, como não podem comprar o país inteiro e comê-lo com chile e pimenta doce, íntimo desejo, compram o que encontram à venda e tudo transformam em mercadoria. O padre Alfaro, no século XVIII, costumava flagelar-se como penitência pelos pecados que talvez tivesse cometido ou viesse um dia a cometer. Tão apaixonado estava pelos flagelos, sobretudo os de ponta metálica. Junto à sua igreja, fez construir estreitas celas onde os pecadores podiam e ainda podem seguir o seu exemplo, flagelando-se em jejum 8 dias seguidos e gemidos diante o pagamento de uma razoável diária que rivaliza com as de um hotel de 4 estrelas. Outro flagelo. Barracas vendem imagens da Virgem e coroas de abundantes espinhos de matéria plástica que simulam a coroa que Jesus levou ao Calvário e ferem do mesmo jeito. Vendem-se chicotes trançados para que fiéis se flagelem a si mesmos, como Jesus foi flagelado pelos centuriões. Self-service. Assim, pagam penitências que começam pelo exorbitante preço de chicotes e espinhos. A linda Guanajuato, mais do que por sua esplendorosa arquitetura colonial, é conhecida por suas múmias. Explico. Por algum capricho geológico, seu solo embalsama 2% dos cadáveres que nele se enterram e os transforma em impressionantes múmias. 6 anos depois da morte, segundo a lei, os caixões são desenterrados para que defuntos mais frescos descansem nos seus 7 palmos, em rodízio. É a terra e também o tempo que lhes cabe naquele latifúndio. A menos que parentes paguem aluguel por mais 6 anos, porque com dinheiro tudo se arranja, lá como cá. Enfrentando uma terrível crise crônica,
muitas famílias mexicanas, por infinito que seja o seu amor, não estão à altura de longos aluguéis, na longa espera de que os ossos se façam pó, como nos foi avisado e bem sabemos. Entram em cena os coveiros e descobrem que, além dos enterrados que se dissolveram no pó da eternidade, como era seu dever, muitos cadáveres se conservam em relativo estado sólido, frágeis múmias guanajuatenses. Que fazer com tanta múmia? Queimá-las seria despropósito. Jogá-las no lixo, irreverência sacrílega, pela qual os incendiários pagariam no juízo final ou mesmo antes dele se descobertos. Devolvê-las às famílias seria a solução mais temerária. Imaginem vovó regressando ao docilar em sua nova versão desidratada. Deus nos acuda. Imaginem o susto das crianças, a curiosidade dos vizinhos, a justa perplexidade da política. Não, isso nunca. Respeitosos, os guanajuatenses optaram por uma solução prática em conformidade com os preceitos religiosos. Ladeando o cemitério, criaram o Museu das Múmias, lugar do culto da morte, como explica o letreiro, e ali expuseram as múmias devolvidas, contra a nossa vontade, ao nosso ainda vivo convívio. Perdoem-me os espíritos sensíveis, mas devo dizer que, entre os falecidos assim resgatados, incluía-se um feto extraído de uma múmia grávida. Vi o ínfimo cadáver, discretamente colocado ao lado de sua mãe em pele e, sobretudo, em osso. 30 anos atrás, reverente, eu me inclinei diante da morte, que ali se expunha em centenas de exemplares amontoados. Diante da morte, reverenciei a vida. Naquele lugar de prece, não havia curiosos excitados, apenas mexicanos e turistas perplexos diante dos mistérios da existência e da finitude. Sabemos todos que a vida humana é apenas a matéria que toma consciência de si mesma. Prosaicamente, apenas isto. Mas, ainda assim, por que tudo tem que se acabar na quarta-feira? Quis revisitar no ano 2000 os mesmos pagos. Encontrei filas quilométricas que davam serpentinas voltas em muitas esquinas. Obediente, esperei. Que fazer? Chegou minha vez, entrei. Surpresa, espanto. Tenho a certeza de que nenhum de vocês, gentis leitores, terá jamais sentido medo igual ao meu, acompanhando filhos e netos aos famigerados trens fantasmas no interior de São Paulo ou na Disneylândia Florida. Senti pavor, terror, pânico, susto, assombro e tremores espinhais, entrando pela segunda vez e última vez em minha vida, juro, naquele trem da morte. Tudo aí lembrava um parque de diversões. Tão repleto estava de hot dogs, ice creams e popcorns. Não lugar de culto e respeito. Múmias são apresentadas com punhais de madeira cravados no peito, no mais puro estilo José Mojica, não o cantor mexicano, que não era de todo mal, como se pensa, mas o cineasta brasileiro, branco terror vampiresco. Eu me lembrei dos antigos filmes do monstro Frankenstein,
e do nobre conde Drácula a boca cheia de sangue humano. Naquele museu, com aparência de morgue do Instituto Médico Legal, o pequeno feto continuava do mesmo tamanho. Não havia crescido nada com a idade morta, mas era agora exibido em uma redoma de vidro azulada, menino, iluminada com luzes brilhantes que combinavam com as fantasmagóricas músicas de filmes de humor negro. As vozes que se ouviam pelos alto-falantes, cavernosas, eram mais ridículas do que as dublagens de filmes de mistério em canais a cabo. Não suportei, fugi, saí correndo, tropeçando em ossos, emaranhando meus braços em teias de aranha plástica. Lá fora, depois de respirar bem fundo, perguntei ao guia a razão de tal mudança. O homem que, enquanto falava comigo, às crianças vendia caramelos de maracujá em forma de caveiras esquálidas e esqueletos inteiros revestidos de chocolate amargo, explicou que o museu fora, durante muitos anos, deficitário. A nova direção precisava fazê-lo florescer. As múmias tinham se transformado em mercadorias, como todos nós neste mundo globalizado. Disneyanizadas. Davam lucro depois de 6 anos soterradas. A morte, afinal, teria servido para alguma coisa depois de consumada. Para assegurar que as filas continuassem crescendo e o box office engordando, a apresentação dos mortos passou a imitar as mesmas normas espetaculares dos shows de TV. A globalização impõe a todos o mesmo gosto. Somos iguais porque consumimos igual. Iguais não porque assim proclamem os direitos humanos das Nações Unidas ou os da Revolução Francesa, mas porque assim exigem as leis do mercado. Em Guanajuato, o culto transformou-se em espetáculo e a morte em ganha-pão.